Portanto, passo a apresentar então o Dr. João Pedro Monteiro, é médico de cirurgia cardíaca, está bem? Interno aqui de cirurgia cardíaca, no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Espinho, está bem? Portanto, João, se quiseres podes ir ligando a câmara, ok? Olá, João, portanto, podes ir falando aqui connosco e podes ligar também o AnyDesk para aparecer então os teus slides, ok? Tá. Muito bem. Pedimos desculpa aqui por este atraso e logo a seguir voltaremos então com a cirurgia geral, está bem? Vamos ver então se o João já consegue. Não sei se já vês os teus slides aí. Já vais, já vais. Perfeito. Eu Então consigo a andar. câmara é toda tua. Até já. Eu sou interno de cirurgia cardíaca do sexto ano, lá de Ainda está a Gaia. enviar. Por isso, numa palavra, basicamente a minha especialidade é laboriosa. Por isso, das maiores desvantagens, mas também a maior vantagem. Por isso, é uma especialidade em que se perde muito, muito tempo, porque é uma coisa muito específica e, pronto, tem que se treinar muito, para nos tornarmos aptos o mais rapidamente possível. E por isso despende-se muito, 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 muito tempo, na especialidade. Pontos positivos, é gratificante, obviamente, é cirurgia ao coração, por isso é uma coisa que é gratificante, os doentes também ficam muito gratos. É multidisciplinar, isto é um dos Lucas, ¿ya grandes pontos tienes o quieres que positivos te e também envíe? pode ser um dos maiores pontos negativos. Por isso, das cirúrgicas, é a especialidade em que se faz basicamente tudo. Por isso, para além do bloco, também se faz unidade de cuidados intensivos, como se fosse um anestesista, basicamente. Obviamente dirigido aos nossos doentes, mas como se fosse um anestesista. E para além disso, também fazemos muita enfermaria, e fazemos também consulta externa. A única coisa que não fazemos é cirurgia de ambulatório, porque não existe cirurgia de ambulatório nestes doentes, mas de resto fazemos basicamente tudo. Também mexemos na medicação dos doentes, também usamos de vez em quando o estetoscópio, por isso para cirúrgica até é assim uma coisa bastante global. O facto da especialidade ser pequena, pequena, quando eu estou a dizer pequena, é não haver muitos centros, nem haver muitos cirurgiões. Pronto, pode ser uma vantagem para já, porque para já as pessoas conseguem ser todas alocadas, apesar disso estar a mudar com os tempos, ok? Cada vez menos, cada vez mais há menos lugares para as pessoas que acabam a especialidade. Mas para já, até agora ainda foram todos mais ou menos alocados, ou pelo menos continuam no seu serviço até receberem um contrato, por isso não tem sido um problema, mas adivinha-se que no futuro seja. Mesmo assim, comparado com as outras, ainda tem a vantagem de ser uma especialidade pequena. A remuneração na função pública é boa para já, tendo em conta a produção adicional. Por isso, somos das especialidades em que a produção adicional é das melhores pagas por cirurgia. Há outras especialidades que conseguem fazer mais produção adicional e por isso mais cirurgias e por isso recebem mais no global, mas por cada cirurgia que fazemos ainda são das cirurgias mais bem pagas. Hum, Quanto aos pontos negativos, pronto, o privado já não existe, não é assim tão linear, por isso não é uma especialidade que uma pessoa possa abrir o seu próprio privado, o seu próprio consultório sozinho, ou possa ir trabalhar como um freelancer sozinho para algum sítio com outra pessoa. Nós, como é uma cirurgia complexa que necessita de unidade de cuidados intensivos, de uma máquina de circulação extracorporal, essas coisas todas, normalmente quando se vai para o privado vai-se em equipa. Por isso há dois ou três núcleos, por exemplo no Porto há dois ou três, quatro núcleos de privadas e depois os cirurgiões que estão à frente dessas privadas convidam os outros cirurgiões a vir ajudar e a trabalhar no privado. É possível, normalmente os cirurgiões também trabalham no público, por isso normalmente são essas equipas, vai a equipa toda. Pronto, existe, por isso o privado existe, os internos às vezes também vão, mas não depende tanto da pessoa. Hum, Pontos negativos, exigência e pressão, por isso é uma cirurgia que requer muito tempo, bastante estudo também. Hum, o facto de ser multidisciplinar, como já falei, ter aquelas valências todas, para pessoas que gostam de fazer um pouco de tudo é bom, mas há pessoas que querem mesmo só fazer, por exemplo, só cirúrgico ou só unidade de cuidados intensivos, por isso não, para essas pessoas não é o ideal. A especialidade pequena também já falei. O tempo livre e dedicação, claro que isto depende de cada um. Claro que uma pessoa pode ir para a especialidade e só cumprir o horário base e ir embora. Mas primeiro, nesta especialidade fica um pouco mal vista no meio e depois não vai evoluir tão rapidamente. Por isso, quando acabar a especialidade, corre o risco de não estar completamente autónomo e depois ainda precisa de muito mais tempo de formação. Aqui em Portugal há muito aquela tendência de tentar estar o mais autónomo possível, o mais rápido possível e acabar a especialidade já autónomo, e por isso é que
tem que se suspender muito, muito tempo no bloco operatório. O internato, por isso em cima, lá está. O internato normal das 40 horas, aquelas 3 tabelas em cima, seria a primeira. A última é basicamente o que nós cumprimos. Por isso, normalmente, nós temos, durante as manhãs, vamos para a enfermaria ou para o bloco se estivermos marcados. À tarde é quase sempre o bloco, mesmo que não tenhamos horário. Temos sempre um dia de urgência. Raramente cumprimos os descansos compensatórios. Com a nova direção de serviço, tendo-se cumprido mais os descansos compensatórios, até porque há uma pressão política maior para cumprir os seus descansos compensatórios, e bem. Só que por vezes, por necessidade de serviço, temos que continuar a operar e continuamos. Nós não reclamamos muito, porque também é uma forma de podermos operar mais e praticar mais. Depois temos sempre um período de consulta e muitas vezes estamos em casa de prevenção. Obviamente a prevenção é paga, uma pessoa está em casa, é pago, e depois, se for chamado, pronto, vai operar na mesma, mas não recebe sempre que é chamado, recebe em casa o tempo que está em casa. Não é muito bem pago, mas pronto, mas é sempre mais alguma coisa. A cirurgia é feita em 6 anos, 1 ano de cirurgia geral, 1 de torácica, o resto tudo na cardíaca, 4 meses em cardiologia, 2 meses em pneumologia e o estágio opcional 3 meses. A torácica, como o nosso serviço é cardiotorácica, é tudo englobado, por isso basicamente esses 12 meses não existem, nós não vamos 12 meses para a torácica, pelo menos em Gaia. Nos outros serviços sei que não é assim, às vezes vão mesmo 12 meses para a torácica, nós não, nós vamos fazendo um pouco de tudo e depois no final juntamos tudo. A cirurgia geral 12 meses, eu só fiz 6 e no nosso serviço cada vez só se tem feito mais vezes 6. Há serviços de cirurgia cardíaca que nem fazem cirurgia geral, há outros que cumprem mesmo os 12 meses, depende. Depois a cardiologia os 4 meses eu cumpri e agora tem-se cumprido, os internos lá em Gaia, e a pneumologia 2 meses também cumpri, mas foi mais, estes 2 estágios foi mais para coisas específicas, por isso não fui aleatoriamente para a pneumologia, fui só para as provas de função respiratória, para a broncologia, na cardiologia fui só para a hemodinâmica e para o eco. E pronto, basicamente é isso assim por alto. Como escolher o hospital? Eu acho que isto é super importante. Às vezes as pessoas não valorizam muito isto, valorizam mais a especialidade do que o hospital. Eu acho que é importante a combinação das duas. Por isso não serve nada escolher uma especialidade em que a especialidade é fantástica, mas está num hospital em que não há oportunidades. Primeiro porque não vão gostar e passar pouco ou vão desistir ou pronto, ou não vão desenvolver tanto. E também porque o hospital é que depois nos lança e a probabilidade de ficar nesse hospital é grande. Por isso acho que, especialmente para a cirurgia cardíaca, é muito importante. O nosso hospital Gaia normalmente para já ainda tem a fama de ser o que dá mais formação aos internos, mas os outros estão todos a melhorar bastante. Acho que estão todos a ficar cada vez mais equilibrados. Oportunidades, o hospital também é que vai decidir se vai-se ter oportunidades para fazer a produção adicional ou não, e por isso a remuneração fica muito afetada nos primeiros 6 anos e mesmo depois, se ficar lá a trabalhar no hospital. Há hospitais em que a produção adicional é decidida pelo cirurgião principal ou pelo diretor de serviço e ele é que decide quem vai. No nosso hospital é dividido de forma igual entre todos, especialistas e internos. O hospital também dita o horário, obviamente, apesar de na cirurgia cardíaca acho que é pesado em todos. Sei, por exemplo, que Coimbra entram às 8 da manhã ou 7 e meia da manhã e saem às 6 da tarde sempre, mas estão todos os dias até às 6 da tarde. Em Gaia já não é bem assim. Em Gaia nós temos o período da manhã e o período da tarde. Normalmente estamos sempre presentes nos dois. O da tarde acaba às 8 da noite, mas às vezes, de vez em quando, temos uma tarde livre ou uma manhã livre. Pronto, não é assim, não é sempre das 7 e meia às 6. Mas pronto, como estão a ver, são ambos muito pesados. Um é sempre das 7 e meia às 6 e o outro normalmente é sempre das 9 às 8 da noite. Por isso costumam ser ambos, em qualquer hospital costuma ser sempre pesado. E depois, obviamente, os motivos pessoais, estar a viver perto ou longe do hospital. Pronto, eu não tive em dúvida com nenhuma outra cirúrgica, porque eu também não sabia o que é que ia escolher. Por isso eu basicamente só sabia que ia escolher uma cirúrgica, e queria que fosse uma específica, e queria que fosse no Porto. Basicamente surgiu cirurgia torácica, eu escolhi assim. Por isso, esta pergunta a mim, se estive em dúvida e se agora me arrependo, pronto. Eu nunca tive em dúvida, eu só queria que fosse uma cirúrgica e não tinha noção nenhuma de como é que era. Depois de ter escolhido, até fiquei bastante contente, porque acho que adaptei-me bem e até gosto bastante do que faço. Mas acho que isso, pronto, depende de cada um. O ranking nacional, já não me lembro ao certo o meu número, mas andava mais ou menos à volta do 300. E pronto, e fui o primeiro a escolher a cirurgia cardíaca. Acho que no meu ano ainda abriram algumas vagas, para aí 4 ou 5, e eu fui o primeiro a escolher e escolhi logo em Gaia. E pronto, acho que respondi a todas as perguntas que me pediram. Não sei se há dúvidas ou se discutimos no final.
Olá, João, muito obrigada, foi mesmo espetacular. Vamos então esperar a ver se aqui há alguma dúvida no chat. Aproveitem agora. Ficou tudo esclarecido? Ninguém tem dúvidas? É que o que tem acontecido muito é que colocam as dúvidas já no fim, já a pessoa se foi embora Claro, e depois é eu também nem difícil vi. voltarmos atrás. Por isso vamos já dar aqui uns minutinhos. O meu conselho é que vão colocando as dúvidas ao longo da apresentação, está bem? Sem problema nenhum, e se for preciso nós respondemos outra vez. Bem, parece que não há dúvidas. Resta-me agradecer-te muito, João. Acho que foi espetacular e Pronto, acho que Lorena. assim ficámos todos com uma ideia ótima e acho que ajudaste acima de tudo aqui quem vai escolher, que era aqui o objetivo. Portanto, um resto de um bom dia e Pronto, obrigada tá, mais uma vez.